Então, vamos lá. A lei que rege o fluxo, né, a lei física que rege o movimento do fluxo, é a equação de Poiseuille. Então, relembrando a parte da fisiologia, a equação de Poiseuille, ela fala que o fluxo é igual à diferença de pressão vezes π, vezes o raio, elevado à quarta potência, sobre 8 vezes N vezes L. Cíntia, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Traduzindo. Então, a gente tem aqui o fluxo é igual à diferença de pressão. Qual é essa diferença de pressão? Aqui eu trouxe uma imagem para a gente conseguir visualizar. Então, veja bem. A gente tem aqui um tubo. Então, lembra que resistência, né, é a força gerada no sentido oposto ao movimento. E essa resistência, e aí no caso o nosso movimento, seria o fluxo inspiratório. Trazendo para a mecânica respiratória, esse movimento seria a entrada do fluxo inspiratório. Tá? Então eu tenho aqui P1, que é a pressão de entrada, e P2, que é a pressão de saída. Então, só vai ocorrer fluxo se eu tiver diferença entre P1 e P2. Então, se não houver diferença entre essas pressões, não há fluxo, tá? Então, grave bem isso. Só há fluxo quando a gente tem diferença de pressão. E a gente tem aqui a R, tá? O que é o R? É o raio, tá? O raio desse tubo, o diâmetro desse tubo, que, se você puder observar, é elevado à quarta potência. Então, ele tem muita influência sobre esse fluxo e, consequentemente, também sobre a resistência de via aérea. O que é o N? É a viscosidade desse fluido e L é o comprimento desse tubo. Como é que a gente vai conseguir visualizar melhor? Se você lembrar da fisiologia da ventilação espontânea, tem até aqui essa figurinha que eu trouxe para mostrar para vocês. Quando o diafragma contrai, ele gera uma pressão negativa dentro da caixa torácica. E aí a gente tem a pressão atmosférica mais positiva e a pressão da caixa torácica mais negativa. Essa diferença de pressão faz com que ocorra a entrada do ar para dentro do pulmão do nosso paciente. Então, a gente tem aqui a pressão atmosférica como P1 e a gente tem a pressão da caixa torácica como P2. A diferença faz a entrada desse fluxo por esse tubo, através do tubo, que é o quê? O trato respiratório desse paciente, seja vias aéreas superiores e inferiores. E a gente tem aqui a viscosidade e o comprimento desse trato respiratório influenciando nesse fluxo. Ficou claro até aí? Tudo bem, mas Cíntia, isso aqui você está me falando da ventilação espontânea. E na ventilação mecânica, como é que funciona? Então, na ventilação mecânica, a gente tem o quê? Uma pressão positiva o tempo todo. A gente tem uma pressão positiva na ins e uma pressão positiva na ex, que é a PIP. Então, assim, diferentemente daquela nossa ventilação que eu expliquei anteriormente, da ventilação espontânea, que eu tenho um gradiente de pressão e faz a entrada do ar, quando o meu paciente passa para a ventilação mecânica, passa para a pressão positiva, o movimento do gás, o movimento do ar, o fluxo inspiratório, ele vai ocorrer pela diferença de pressão das vias aéreas superiores até os alvéolos. E se a gente observar aqui comigo, observem nessa figura, tá? Então a gente tem aqui o gráfico de pressão pelo tempo. E aqui a gente tem a fase inspiratória e a fase expiratória. Vamos imaginar que aqui essa linha seja o fluxo passando, ok? Aqui essa linha seja o fluxo passando. E na ventilação mecânica, quem vai ser a minha P1? Vai ser a pressão de pico, que é a pressão máxima dentro da via aérea. E aí eu tenho logo em seguida uma pausa inspiratória, e essa pausa inspiratória ela é traduzida pela pressão de platô, que vai ser a nossa P2. A pressão de platô, ela nada mais é do que a pressão de equilíbrio do sistema respiratório, é a pressão de acomodação alveolar. Então, eu vou ter a diferença de pressão entre P1, que é a pressão de pico, e P2, que é a pressão de platô. E aqui eu tenho a fase expiratória e o fluxo, o ar saindo aqui, chegando até a PIP, que é a pressão positiva ao final da expiração. Então, observe a bola laranja aqui, acompanhe o nosso fluxo.
À medida que esse fluxo vai entrando na via aérea, eu tenho um aumento de pressão inspiratória para que seja possível vencer o componente resistivo e o componente elástico, tudo bem? Então, eu tenho aqui o fluxo, que ele vai se elevando, né, vai entrando, e eu tenho um aumento da pressão inspiratória até a pressão máxima, a pressão de pico. Durante uma pausa inspiratória, eu tenho a pressão de platô e depois a queda desse fluxo, a saída desse ar, certo?